Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. É a última aula, né? O último bloco. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam entendendo, interagindo, participando. E o nosso quarto bloco é da disciplina Material Didático para Educação à Distância, tá? Do curso Pós-Graduação em Educação à Distância. Eu começo, né, para a gente retomar, fazendo um feedback dos blocos que foram trabalhados, a revisão da aula anterior, na unidade 3, né, nós trabalhamos os recursos didáticos e ambientes virtuais de aprendizagem. E daí que nós vimos, né, os vários recursos didáticos, os vários ambientes virtuais de aprendizagem. E no bloco de hoje, que é o quarto bloco, né, a unidade 4, nós vamos trabalhar com direitos autorais, plágio intelectual e ética na produção de material didático. Bom, dentro desta unidade 4, o que eu priorizei? As noções básicas sobre direitos autorais e plágio intelectual, os aspectos legais relacionados à produção e utilização de materiais didáticos na EAD e orientações éticas para a elaboração e utilização de material didático em ambientes virtuais e também as ferramentas e os recursos para evitar o plágio e respeitar os direitos autorais. Então, vocês viram que essa unidade ela é extremamente importante, né, como as demais, mas ela vai estar falando de um assunto bastante polêmico, um assunto que é, é, é bastante comentado, né? A questão dos direitos autorais, a questão do plágio, uma coisa muito complicada e que a gente tem visto, né, acontecendo dentro da academia e fora da academia também. E a finalização do bloco temático. Bom, nós vamos começar falando da questão das noções básicas sobre os direitos autorais e plágio intelectual. Primeiro, eu achei pertinente estar falando o que é direitos autorais e o que é o plágio intelectual, para que vocês possam estar entendendo. Direitos autorais referem-se aos direitos legais concedidos aos criadores de obras intelectuais, como textos, músicas, imagens e vídeos para proteger suas criações contra o uso não autorizado. Então, tem um autor de música, ele faz uma música, né? Ele tem que ir fazer, correr atrás dos seus direitos autorais, para que não venha outro músico e tá copiando. Volta e meia a gente vê na mídia, né? É, é, um cantor, um autor, né? Falando que o outro copiou a letra da música, copiou a música, etc. Então, para que isso não aconteça, existem os direitos autorais, tá? Bom, o objetivo dos direitos autorais é garantir que os autores recebam reconhecimento e compensação pelo seu trabalho. Isso significa que qualquer uso da obra protegida pelos direitos autorais, sem permissão do autor, constitui uma violação desses direitos, tá? Então, você pode até fazer uso, né, de uma obra, citar uma obra, mas desde que você tem que ter a permissão do autor dessa obra, tá? Então, se isso não acontecer, ocorre uma violação desse direito do autor, tá? O plágio intelectual, por sua vez, é a utilização não autorizada ou não atribuída de ideias,
palavras ou obras de outra pessoa como se fossem suas próprias. Então, a pessoa ela se apropria, né, de texto, de palavra, de ideias de um determinado autor e sem pedir permissão, sem citar a obra, né? Na academia, é, isso é bastante rigoroso, né? Para isso existem as normas da ABNT que têm que ser seguidas, né? Para que possa se evitar, né, o máximo possível a questão do plágio. O plágio intelectual é considerado uma violação ética, ilegal e pode resultar em sérias consequências acadêmicas, profissionais e legais para o plagiador. Então, assim, jamais, 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 jamais tem que se pensar em fazer plágio de alguma obra. Jamais tem que se ter essa atitude. Até porque as consequências, elas são drásticas. Se isso acontece na academia, vamos supor um exemplo, um professor que faça isso, ele corre o risco até de perder o seu cargo, né? Mesmo que ele tenha sido aprovado no concurso, né? Então, ele tem, né, a pessoa que faz uso, né, dessa prática, ela tem, ela tem que ter consciência que pode acontecer consequências drásticas, né? Consequências profissionais, consequências legais, ela pode até responder para o processo, né? Isso juridicamente pode ocorrer. Exemplos de casos de direitos autorais e plágio intelectual na produção de material didático. Aí eu coloquei uma charge para que ilustrasse, né? E que ficasse, eu achei ela bem pertinente para a discussão que nós estamos fazendo. Juquinha, descobri que você copiou todo o seu trabalho da internet. Usou Ctrl+C e Ctrl+V descaradamente. Vai levar 0, a professora, né? Mas, se foi a professora mesma que disse que podia, a professora como ela pronunciou. Aí ela responde: imagina se eu ia dizer uma coisa dessas, guri. Quando foi que eu disse isso? Ah, a professora disse: a tecnologia está aí para ser usada. Aproveitem. Eu ouvi muito bem. Então, o Juquinha, com certeza, ele deve ter ouvido, a professora deve ter falado da questão da tecnologia, né? Que está aí realmente para ser usada, mas não para fazer plágio, né? Ele entendeu pelo lado errado. Então, assim, de uma forma figurativa, né? É, é, eu quero mostrar para vocês como que é sério, né, esse assunto, como que a gente precisa discutir e como todo mundo tem que ter consciência, né, do que está fazendo. Bom, caso de direitos autorais. Um professor cria, aí eu coloquei alguns exemplos, tá, pessoal? Um professor cria um material didático para sua disciplina, incluindo textos, imagens e exercícios. Outro professor, sem permissão do primeiro, copia e distribui esse material como se fosse seu, infringindo os direitos autorais do autor original, tá? Isso aí é um exemplo que eu coloquei. Caso de plágio intelectual. Um autor publica um livro didático contendo trechos copiados de outros livros sem citar as fontes. Isto constitui plágio intelectual, pois o autor não atribui corretamente a autoria das ideias e do conteúdo utilizado. Caso de violação de direitos autorais em materiais online. Acontece demais, gente. Um educador cria uma apresentação de slides para suas aulas.
utilizando imagens encontradas na internet sem verificar se tem direitos autorais. Então, fiquem atentos. Poder usar? Pode. Você pode pegar na internet tudo, né? Como foi colocado no slide anterior. Mas você tem que verificar a questão, se tem a questão dos direitos autorais. Usar você pode, mas desde que haja a permissão. Então, quando você faz alguma citação, não sei se vocês observaram nas minhas aulas, tudo que eu coloco a referência, né, embaixo do slide, de onde que eu tirei, a fonte. Então, isso, né, isso é normal, isso é permitido, tá? Caso de violação, não, esse eu já falei. Se alguma dessas imagens estiverem protegidas por direitos autorais, o uso sem autorização constitui violação dos direitos autorais, né? Eu expliquei anteriormente. Caso de uso de materiais protegidos sem licença, uma escola adota um livro didático para uso em suas aulas sem obter a licença necessária dos detentores dos direitos autorais. Isso configura uma violação dos direitos autorais dos autores e editores do livro. Em todos esses casos que eu citei, é essencial entender e respeitar os direitos autorais, bem como evitar o plágio intelectual, garantindo que todo o material utilizado seja devidamente autorizado e creditado, né? Desde que você adquira essa autorização, desde que você acredite, né, os créditos ao autor, né? Quando você vai ver uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? Então, vocês veem que lá tem citações, né? O dono da obra, ele faz citações, mas ele cita, né? Nessas citações, ele refere-se ao autor corretamente, tá certo? Isso é perfeitamente aceitável, tá? E aí eu coloco aí, ó, sabia que plágio é crime? Né? Então, vocês estão vendo aí eu aproveito o meu exemplo, né? A fonte, tá vendo onde eu cito, onde que eu consegui as imagens, tá certo? Onde que eu consegui as fontes para eu estar divulgando. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Os cuidados que nós devemos ter, tá? Aspectos legais relacionados à produção e utilização de materiais didáticos na EAD. Bom, na educação à distância, a produção e utilização de materiais didáticos estão sujeitas a diversos aspectos legais que devem ser observados pelos envolvidos. E isso inclui o quê? Direitos autorais, leis de propriedade intelectual. O que são, né? O que é esses direitos autorais na educação à distância? Os materiais produzidos devem respeitar os direitos autorais, garantindo que todo o conteúdo utilizado seja devidamente licenciado ou que se tenha permissão para seu uso, tá? É fundamental citar corretamente as fontes e obter autorização para reproduzir material protegido por direitos autorais, ok? Bom, e as leis de propriedade intelectual? Além dos direitos autorais, as leis de propriedade intelectual protegem ideias, conceitos e métodos de ensino desenvolvidos pelos autores. É importante compreender e respeitar essas leis ao criar e utilizar materiais didáticos na EAD. Então, assim, a educação à distância, ela não é uma terra sem dono, né? Todo mundo pode fazer o que quer. Não é bem assim, né? Como grande parte pensa. Existem sim leis que protegem, né,
que protege essa propriedade intelectual, existe sim direitos autorais, né? Então, cada vez mais isso está sendo desenvolvido para que se proteja, né, o autor de uma obra, o autor de um livro. Inclui também, gente, acessibilidade. Os materiais didáticos devem ser acessíveis a todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais. É necessário observar as legislações que garantem a acessibilidade, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para garantir, né, que a Lei 13.146 de 2015, que garante que os materiais sejam compreensíveis e utilizáveis por todos, né? Então, assim, essa acessibilidade não é só para aqueles tidos como normais, né? Pelo contrário, tem legislações que protegem e estão trabalhando na questão da inclusão. A gente falou tanto na questão da inclusão nos módulos anteriores, né? Na acessibilidade, na questão da inclusão. Então, sim, existem leis que garantem que esse material seja utilizável para todos ali, tá? Bom, privacidade e proteção de dados. Ao coletar e armazenar a informação dos alunos, as instituições de EAD devem respeitar as leis de privacidade e proteção de dados pessoais. Isso inclui o consentimento dos alunos para o uso de suas informações pessoais e a adoção de medidas de segurança para proteger esses dados contra acesso não autorizado. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Hoje em dia. Tudo tem que estar pedindo autorização. Eu me lembro, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz o doutorado com professoras alfabetizadoras da EJA. Eu acho que eu comentei com vocês que a minha linha de pesquisa é na educação de jovens e adultos. E eu me lembro que as professoras eram professoras de um determinado recorte temporal. Eram professoras que trabalhavam da década de 40 a 60. Ou seja, então eram pessoas que já estavam, né, com a idade mais avançada, eram pessoas mais lá para os seus 70, 80 anos. Então, assim, para eu convencê-las a autorizar, eu tive de ter todo o cuidado para explicar para elas qual era o meu trabalho, qual era o objetivo. Então, assim, fiz a entrevista, né, com todas, após a entrevista, transcrevi a fala de todas, voltei para mostrar, né, transcrevi, mostrei, entreguei para que elas pudessem realmente fazer uma leitura minuciosa, o tempo que foi necessário para que elas permitissem o que poderia ser permitido, certo? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Principalmente quando você vai fazer uma pesquisa, né? Com esse sujeito da pesquisa, tá? Bom, portanto, na produção e utilização de materiais didáticos na EAD, é essencial estar ciente e em conformidade com os aspectos legais relacionados aos direitos autorais, propriedade intelectual, acessibilidade e proteção de dados. Orientações éticas para a elaboração e utilização de materiais didáticos em ambientes virtuais. Eu até coloquei éticas aí, vocês viram, né? Em letra bem em negrito, né? Eu coloquei ela bem em destaque. Orientações éticas para a elaboração e utilização de material didático em ambientes virtuais são fundamentais para garantir a integridade acadêmica, o respeito aos direitos autorais e a promoção de uma cultura de colaboração e honestidade intelectual. Alguns pontos são importantes. Quais seriam eles? Originalidade e autenticidade, né? Os materiais didáticos devem ser originalmente criados pelo autor,
ou devidamente atribuídos quando derivados de outras fontes, eu já falei anteriormente, a plena transparência sobre a autoria e a utilização de citações adequadas são essenciais para evitar o plágio, né? Respeito aos direitos autorais. É crucial obter permissão para usar materiais protegidos por direitos autorais e atribuir corretamente a autoria quando necessário. Honestidade e integridade acadêmica. Os educadores devem promover uma cultura de honestidade intelectual, incentivando os alunos a produzir trabalhos originais e a respeitar os direitos autorais, né? É função de todo professor orientador estar acompanhando, né, o seu orientando e estar alertando, né, sobre todas essas questões. Isso inclui a educação sobre ética acadêmica e a implementação de políticas claras sobre plágio e conduta ética. Dicas importantes, tá? Achei pertinente colocar. Copiar uma produção sem citar é plágio, gente. Alguém pesquisou antes? Respeite as fontes das informações, tá? Use aspas para citações literais. Na dúvida, consulte as normas da ABNT. Então, não tem como fazer um trabalho científico, não tem como fazer um trabalho acadêmico sem antes conhecer, né, as normas da ABNT que regem, né, toda a vida acadêmica. Citar fontes e dar crédito apropriado aos autores é fundamental em qualquer contexto acadêmico e educacional por várias razões, tá? Primeiramente, citar fontes reconhece o trabalho intelectual dos autores originais, demonstrando respeito por seu esforço e contribuição para o conhecimento. Até uma forma educada, né, de você estar citando determinado autor, né? É uma forma educada de você estar mostrando assim, olha, você contribuiu para o meu trabalho, né, para o meu conhecimento. Dicas rápidas para não cair no plágio, tá, pessoal? Salve a fonte. Então, se você começou a fazer um trabalho acadêmico ou não acadêmico, uma dica que é imprescindível, que eu falo muito com os meus alunos. Não deixe para anotar de onde tirou as informações na última hora. Vocês vão bagunçar e perde, e onde que foi, etc, etc. Vem a organização, né? Assim que decidir as citações que vai usar, anote o nome da obra, autor e página. Para organizar isso, você pode usar softwares disponíveis na internet. O que mais tem que vai te ajudar, né, nessa sua organização, tá? Escolha um tipo de citação. Após decidir quais fontes usar, defina se vai utilizar a citação direta ou a paráfrase, tá? Referencie. Além das citações, é importante que você adicione as referências que usou e de onde as tirou. Siga as normas da BNT, tá? Ferramentas e recursos para evitar o plágio e respeitar os direitos autorais. Gente, existem várias plataformas, vários softwares projetados para auxiliar na detecção do plágio. Não adianta. Todo professor, ele tem lá uma plataforma, ele faz uso de um software, de um programa, programas gratuitos. Hoje, então, assim, é muito difícil passar um plágio, né? Oferecendo ferramentas e recursos para educadores e instituições acadêmicas. Então, assim, se você pensou, tira esse pensamento da cabeça, porque o seu professor, o seu orientador, ele vai descobrir pior. Se você tiver numa banca, pior se você tiver com convidados, né? Mais vergonhoso vai ficar. Bom, as plataformas e softwares oferecem suporte valioso
para educadores e estudantes na prevenção e detecção de plágio, promovendo a integridade acadêmica e incentivando a produção de trabalhos originais. É importante notar que, embora essas ferramentas sejam úteis, elas devem ser usadas como complemento à educação sobre ética acadêmica e à orientação pessoal sobre o processo de pesquisa e escrita. Né? Elas nem deveriam existir, né? Se cada um exercesse, né, o seu papel, né, o seu papel de cidadão, cada um exercesse, tivesse os seus princípios éticos, nem precisaria existir um programa, né? Mas, infelizmente, nós sabemos como que é. Incentivar a originalidade e a criatividade na produção de material didático é essencial para promover um ambiente de aprendizagem dinâmico e estimulante. Aqui estão algumas estratégias para alcançar esse objetivo. Também eu coloco só algumas para que vocês possam ter um conhecimento. Estímulo à diversidade de abordagens. Encoraje os educadores a explorar uma variedade de métodos de ensino e abordagens pedagógicas em seus materiais didáticos. Isso pode incluir o uso de multimídia, atividades práticas, jogos educacionais, simulações e projeto de grupo. Então, quanto mais for diverso, né, diversificado, né, mais rico vai ser esse material. Fomento à pesquisa e investigação. Incentive os educadores a incorporar elementos de pesquisa e investigação em seus materiais didáticos. Isso pode envolver a exploração de fontes primárias, a análise de dados reais e a resolução de problemas do mundo real. Tá? Então, como no item anterior, né, incorporar esse elemento na sua pesquisa, na sua investigação, nesse material, né, no material didático que você está produzindo, é fantástico. Tá? Bom, promoção de interdisciplinaridade. Incentive a integração de diferentes disciplinas e áreas de conhecimento nos materiais didáticos. Isso pode ajudar a criar conexões entre diferentes conceitos e promover uma compreensão mais holística, né, do conteúdo. Incentivar a originalidade e a criatividade na produção de material didático é essencial para promover um ambiente de aprendizagem dinâmico e estimulante. Aqui estão, né, seguindo as outras estratégias. Valorização da expressão artística. Reconheça e valorize a expressão artística nos materiais didáticos, incluindo ilustrações, design gráficos, música e outros elementos criativos. Isso pode tornar o aprendizado mais envolvente e inspirador para os alunos. Incentivo à personalização e customização. Encoraje os educadores a adaptar os materiais didáticos de acordo com as necessidades e interesses específicos de seus alunos. Isso pode envolver a criação de recursos personalizados, a incorporação de exemplos relevantes e a contextualização do conteúdo para torná-lo mais significativo para os alunos. Fomento ao pensamento crítico e criativo. Promova o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo nos alunos, incentivando-os a questionar, explorar e criar soluções inovadoras para problemas complexos, tá? E aí eu coloco, ao implementar essas estratégias, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem que valorize a originalidade, a criatividade e inovação, preparando os alunos para enfrentar os desafios do século XXI e se tornarem aprendizes autônomos e críticos. Direitos autorais, plágio intelectual e ética na produção de material didático. Aí, vocês vão ver, né?
A internet é uma janela para todo o conhecimento do mundo. E nós a usamos somente para discutir com estranhos no Facebook. Vou acabar com isso agora. Com licença, o que o senhor está fazendo? Compilando e compartilhando conhecimento. O senhor pode até distribuir conhecimento, desde que não seja o conhecimento sobre o qual meu patrão possui direitos autorais. Aí ele continua lá teclando. Ou conhecimento sobre o qual os amigos do meu patrão possuam direito. Aí ele vira. O que eu posso fazer afinal? Tem muito conhecimento de domínio público disponível. Veja, esses livros são dos anos 40. Ouvi falar, ele falando, né? Os livros dos anos 40. Ouvi falar que o Facebook está cheio de discussões ótimas hoje. Ou seja, né? Aí a gente está vendo um exemplo, né? De uma pessoa compartilhando conhecimento sem a autorização, né? E daí que vem o outro falando que, né? Que o patrão, né? Se possui direitos autorais, não pode ser compartilhado, não pode ser divulgado sem autorização. E aí ele pergunta, o que eu posso fazer? Ele vai falar, existe muito conhecimento do domínio público, e realmente o domínio público é público, então pode ser usado, né? E nas bibliotecas das grandes universidades, então assim, tem uma vasta referência bibliográfica disponível no domínio público, né? Aí ele vai falar, esses livros são dos anos 40, como se os anos 40 não fossem relevantes, né? Mas não, é porque ele não tem esse entendimento. Aí o senhor lá perde a paciência e fala, vai logo lá para o Facebook, fica lá navegando lá naquilo do senso comum, né? Finalizando o bloco temático, gente, reforçando, tá? Plágio é falta de criatividade e desrespeito à autoria. É o silêncio da mente diante da originalidade alheia. Quem falou isso não foi a professora Rita. Quem falou isso foi Rubem Alves, tá? Então, ele coloca que o plágio é falta de criatividade, realmente é, e é um desrespeito, e realmente é. É o silêncio da mente diante da originalidade alheia. Então, é a falta de querer pensar. Todos nós temos capacidades, todos nós podemos fazer um trabalho nosso, né? Um trabalho original, e a gente não precisa estar copiando, ok? Plágio é crime, não copie. Todos têm a capacidade de criar, então se inspire e invente algo novo, algo original. Supere expectativas. Supere você mesmo, né? As nossas referências, tá? A referência que eu uso para terminar o bloco 4 e me despeço, tá? Espero que vocês tenham compreendido a disciplina, tenham gostado de todos os blocos, os conteúdos. Nós vamos nos encontrar no webinar e com certeza lá vocês podem estar me dando um feedback do que foi essa disciplina, ok? Muito obrigado, boa sorte, sucesso no estudo de vocês.